Boa noite. Meu nome é Zila Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos falar sobre a Argentina. O que é que nós podemos aqui do Brasil aprender com a Argentina de hoje? Para falar sobre isso, nós temos Santiago Gomes, que é psicólogo, jornalista, mestre em literatura, responsável da agência Paco Urondo pelas assuntos de relações internacionais, uma pessoa muito interessante para conversar sobre esse tema. Santiago, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, muito prazer. Como o brasileiro conhece pouco da política e da situação argentina, eu queria começar um pouco falando sobre como é que está a Argentina hoje e como é que ela chegou nessa situação que está. A Argentina está atravessando um momento muito difícil em termos econômicos. Tem uma dívida de 45 bi de dólares que deixou o governo Macri. Então, isso limita muito o que vai ser o desenvolvimento econômico do país. O país acaba de fechar um acordo com o FMI, o que implica que agora a gente vai ter a nossa política econômica monitorada de 3 em 3 meses. Por um outro lado, a gente está vivendo um experimento único na nossa história, que foi essa frente de todos, onde a maior liderança política, que é a Cristina Fernández de Kirchner, é vice-presidenta e o presidente não tem o apoio popular que ela tem. O Alberto Fernandes foi chefe de gabinete do Néstor Kirchner, foi chefe de gabinete durante o primeiro ano da Cristina, até que Cristina brigou com os ruralistas, quando ela tentou aumentar os impostos, as retenções, as exportações de soja. Durante esse período que Alberto Fernandes saiu, outras pessoas também saíram do governo, o que é o movimento peronista foi se debilitando, o que trouxe como consequência que em 2015 foi Macri que ganhou as eleições. Foi um movimento à direita, né? Sim. Depois de vários governos de esquerda, houve um movimento à direita, não é isso? Sim, após os 12 anos de kirchnerismo, o plano original era Néstor, Cristina, Néstor, Cristina. Faleceu Néstor, Cristina teve sua reeleição, a Argentina só pode ter 2 reeleições. Após o governo da Cristina não apoiou fortemente o que foi o candidato, que nesse momento foi Daniel Scioli, hoje embaixador argentino no Brasil. E aí chegou o Macri. Nesses 4 anos de Macri, foi uma política neoliberal muito forte. Macri pegou o governo com $1 a 9,50, deixou um governo com $1 a 70, quase 90 quando ele se vai. Então, isso criou muita inestabilidade econômica, muita inestabilidade política. Quando Alberto Fernandes chegou no governo, aos 100 dias, começou a pandemia, com todas as consequências econômicas e políticas que isso trouxe para o país. Assim que hoje a Argentina está em uma situação muito difícil, com a inflação que a gente acha que esse ano vai fechar nos 60%, a inflação no mês retrasado deu 6,4%, que é muito. A Argentina está por cima dos 50% de inflação há bastante tempo e ainda não está conseguindo resolver esse problema. E você acha que a gente aqui do Brasil pode aprender alguma coisa com essa situação? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é que, divididos, os sectores populares só perdem. Enquanto, como aconteceu aqui no Brasil, antes do golpe parlamentar contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, que já morava no Brasil, teve mais pessoas nas manifestações pelo Fora Temer que para defender a Dilma. Porque alguns tinham medo de ir para a rua, porque se iam para a rua não era para defender a democracia, sino que iam achar que era para defender o PT. E o que acabou acontecendo foi que deram um golpe parlamentar no Brasil. Nas últimas eleições no Brasil, o principal candidato
foi proscripto e a gente agora está atravessando esse pesadelo que nunca imaginamos que íamos a viver. Assim que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender desde os sectores populares, progressistas, é que a gente, dentro do Estado de Direito, tudo, que a gente tem que ter muito claro quais são as contradições primárias e quais as contradições secundárias. Mas você acha que lá na Argentina vocês conseguiram fazer a unificação dos movimentos populares? O que acabou, como diz o poema, não nos une o amor, sino o espanto. O kirchnerismo só ganhou a primeira... A Argentina tem eleição de 4 em 4 anos, tem eleição de 2 em 2 anos para deputados e senadores, mas não é a totalidade da Câmara. a metade de deputados é a metade, de senadores é 1/3. Então o que acontece? Vamos supor, o presidente ganhou, a Cristina em 2011, ganhou com 54%. Ela ganhou com 54% e, aliás, ficou com a maioria na Câmara. Mas essa maioria pode mudar os 2 anos, porque muda a outra metade. É muito parecido com o sistema americano, né? É. O kirchnerismo perdeu todas as eleições de meio termo. 2009, 2013 e 2017. Até 2017 ainda estava tudo dividido, o movimento, o peronismo, né? Após de 2017 ficou claro que ou se unia ou Macri governaria por mais 4 anos. E aí foi quando Alberto Fernandes, o atual presidente, ele disse: sem Cristina é impossível, porque ela tinha 37% dos votos, mas só com ela é insuficiente, porque Alberto Fernandes antes era chefe de campanha de Sérgio Massa, que hoje é o presidente da Câmara de Deputados, que Sérgio Massa só tinha 13%. Mas foi preciso juntar tudo para conseguir vencer o macrismo. O que ainda não se conseguiu, que hoje está na pauta política na Argentina, é a possibilidade de institucionalizar esse frente, que existe uma mesa com representação dos diversos atores sociais do Frente de Todos para tomar as decisões. Agora, essa Frente de Todos, ela reflete um amplo espectro político, não são todos da mesma linha, né? Não. Todos, digamos assim, progressistas de esquerda, mas são diferentes matizes, não é isso? Também não, nem todo mundo progressista, nem todo mundo de esquerda. Me explique um pouco como funciona isso, que eu acho que o telespectador vai gostar de saber. Uma coisa para entender, o peronismo não é um partido político. É engraçado você falar de peronismo, porque Perón governou a Argentina na década de 50. Sim, e o último governo é 74. Em 74. Você são dezenas de anos aí, passaram, e a gente ainda fala em peronismo. O que isso significa na história e no pensamento argentino para o telespectador e eu também entender, porque eu conheço muito pouco da história argentina? O governo de Perón, que Perón chega no governo em 45, foi a primeira vez na história argentina que os direitos dos trabalhadores foram reconhecidos. Perón foi militar, fez parte do governo que deu o golpe em 43, mas ele era secretário de trabalho e ele também era ministro de guerra. Então, nesse momento, Perón começa a reconhecer os direitos trabalhistas. A Argentina tinha uma interessante estrutura sindical, porque nós temos muita migração europeia de pessoas que fizeram parte das primeiras experiências sindicais na Europa. Então a Argentina nessa época tinha muito sindicalista anarquista, lia muito Bakunin, já tinha experiência e conheciam, já tinham lido Marx, já tinham lutado contra o fascismo na Europa, seja na Itália, seja na Espanha.
Então, tinha uma experiência e uma organização sindical interessante. Perón dá e reconhece o que foi o primeiro convênio coletivo de trabalho dos peões rurais. E a oligarquia não aguentou e mandou prender Perón. Esse dia, 17 de outubro de 45, milhões de argentinos foram para a praça pedir a liberdade de Perón. E aí foi o golpe que ele... Não, ele fez parte do golpe em 43. Sim. Em 45 ele fazia parte de um governo militar. Ele era secretário de trabalho. A oligarquia pede para prender Perón. Foi preso. Perón foi preso. Milhões de trabalhadores foram para a rua pedir a liberdade dele. Aí ele se apresenta a eleições. Eram os chamados descamisados? Exato. Aí, porque iam para a rua sem a camisa, né? Se apresenta a eleições e ganha. Claro, ele cria um partido com 3 grandes bandeiras, que são as 3 grandes bandeiras do peronismo: independência econômica, soberania política e justiça social. Interessante. Eu acho que a gente precisa continuar falando sobre isso no próximo bloco. Perfeito. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Santiago Gomes, que é psicólogo, jornalista, mestre em literatura e conhecedor da política argentina. Nós estamos entendendo um pouco da história da Argentina para saber o que é que nós podemos aprender com ela aqui no Brasil de hoje. Santiago, no bloco passado a gente estava falando um pouco da questão do peronismo. Aí você falou que o peronismo, depois de ter participado de um governo militar, após um golpe não democrático, ele volta ao governo nas mãos do povo, dos descamisados. E o que ele constrói para dar uma longevidade tão grande ao movimento dele? O primeiro que ele constrói é um estado de bem-estar social. Para o peronismo, o ator fundamental é o Estado. Poderíamos pensar em termos clássicos, que seria um modelo desenvolvimentista, com o Estado propondo um desenvolvimento de uma indústria pesada. Nesse momento, a Argentina passa a ter um amplo crescimento na rede de trens, passa a ter uma importância fundamental no que é a siderurgia, começam a ter os trabalhadores cada vez mais direitos trabalhistas, não só trabalhistas, sino que era planos de vivenda social, 13º, férias... Vivenda social se chama aposentadoria, não é isso? Não, moradia social, desculpa, não vivenda, moradia social, desculpa meu português. Então, começa a criar um movimento político com muita participação dos trabalhadores, onde, no âmbito sindical, porque para Perón, a coluna vertebral do movimento peronista é o movimento obreiro organizado. Você acha que há uma similitude muito grande entre o peronismo e o movimento de esquerda brasileiro? Não. Eu acho que o mais parecido com o que foi o peronismo, o que vai ser o peronismo na história do Brasil, vai ser o lulismo. Eu acho que vai acontecer o mesmo. Daqui a 70 anos a gente vai continuar falando de Lula. Por quê? Porque foram 2 lideranças políticas que realmente modificaram a vida das pessoas. Até o Perón chegar na Argentina no governo, a universidade não era livre de graça. Hoje tem milhares de estudantes do Brasil, da Colômbia, de Equador, de vários países indo estudar na Argentina, porque a gente não tem vestibular. Quando o Perón libera o ingresso às universidades, ele diz o quê? Eu cheguei no governo, eu tinha 40.000 cérebros nas universidades, todos ricos, pensando problemas de ricos. Mas eu tinha problemas de pobres para resolver. Então eu coloquei os filhos dos pobres nas universidades, passei a ter 100.000 cérebros, pensando problema dos pobres por filhos de pobres que queriam resolver seus próprios problemas. Então, tem um antes e um depois na classe trabalhadora argentina,
com o peronismo. Até hoje, os direitos trabalhistas que tem um trabalhador argentino, nem um trabalhador brasileiro conseguiu durante o governo Lula. Por exemplo, o convênio coletivo de trabalho de um metalúrgico, conforme, se a pessoa trabalhar no Rio Grande do Sul, se trabalhar em Pernambuco ou trabalhar em Fortaleza, varia qual vai ser o salário. Na Argentina, um metalúrgico, se trabalha no norte da Argentina, no sul, no interior, onde for, o salário é o mesmo. Então, eu acho que o peronismo continua até hoje, primeiro porque é um movimento, mas um movimento organizado. Agora, foi um movimento que teve uma certa fadiga, tanto é que surgiu o governo de Macri recentemente. Eu vou tirar a parte da ditadura aí da nossa conversa, porque foi uma anomalia, né? O grande problema que tem o peronismo, e também uma dessas questões que muitas vezes falam, mas é de esquerda, de direita, é que o movimento amplo, que principalmente, como foi pensado por um militar, a política se entende em termos de força. Quem movimenta mais pessoas? Quem consegue levar mais pessoas para a rua? Porque entendemos que a rua é o lugar onde a política se define. Claro. Quando você perdeu as ruas, então você vai chegar em qualquer bairro da Argentina e você vai ter o que chama de unidade básica, que seria tipo um comitê, mas que não aparece só no período eleitoral. Você tem uma unidade básica o tempo inteiro fazendo trabalho político nos bairros, dando apoio escolar, dando aula de violão, fazendo cinemateca, biblioteca, espaço de leitura. Então tem uma organização social muito grande, por isso há 70 anos ou 80, que o peronismo permanece e perdura. Claro que dentro tem de tudo. Nos 70 teve o que foi a esquerda peronista, que padeceu a ditadura. Esse projeto de um peronismo de esquerda volta com Kirchner, mas dentro do peronismo tinha outros que não queriam uma luta direta ou aberta contra os setores de poder. Entre eles, Alberto Fernandes. Cristina brigou contra os ruralistas, Alberto Fernandes saiu. Quando a Cristina impulsionou e conseguiu aprovar a lei de médios da mídia na Argentina, Alberto Fernandes foi contra. Quando a Cristina aprovou a reforma da justiça, a democratização da justiça, Alberto Fernandes foi em contra. Agora ele está propondo outra reforma. Mas dentro do movimento peronista, nem todo mundo acha que a distribuição tem que ser igual. Assim, digamos assim, existe um pessoal mais capitalista, o que você chama? Não sou mais capitalista. A América Latina toda, você que é economista sabe o que é o problema da restrição externa. É um grande problema que a gente sempre tem, que nossas divisas são por exportação de recursos, primários, mas quando teus trabalhadores aumentam seu poder adquisitivo, começam a comprar produtos melhores e a gente começa a importar mais. E quanto mais ganham os trabalhadores, mais aumentam as importações e você chega nesse problema. Então, hoje, uma grande discussão econômica na Argentina é entre quem acham que o crescimento tem que ser devagar e umas posições que eu acho que agora já dá para aumentar o salário mínimo vital e móvel na Argentina. Agora, vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, conversando com Santiago Gomes, falando sobre a Argentina. Aguarde aí que voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Santiago Gomes, que é jornalista, psicólogo, conhecedor da política argentina, e nós estamos entendendo um pouco o que está acontecendo na Argentina para poder entender o que pode acontecer aqui no Brasil. Aprendemos
mutuamente. Santiago, no bloco passado você estava falando um pouco das discussões atuais da Argentina entre desenvolvimento e da questão internacional e tudo mais. Agora, uma coisa que eu vejo é que o Brasil passou por um período similar à Argentina. Pelo menos eu vejo de forma muito similar. Na Argentina tinha o governo Kirchner, que era de tendência esquerdista. É só para apenas uma divisão, digamos assim, não No caso deles, dá. técnica, né? E aqui também. E aí veio uma eleição que traz um governo de orientação completamente diferente. E agora nós teremos outras eleições. Na Argentina, o governo não de esquerda durou apenas um mandato. O que você acha que causou esse movimento e o que pode isso implicar também no Brasil? Eu acho que esse movimento se dá na América Latina toda. Se a gente tomar Brasil e Argentina só para tomar desde onde a gente estava conversando, que era Perón, a gente pega Brasil e Argentina desde a década de 40. Perón, Getúlio, golpe de Estado, democracias curtas de 2, 3 anos, voltamos para a democracia na década de 80 e a gente tem Sarney, Alfonsín, Collor, Menem, Fernando Henrique, Fernando de la Rúa, Lula, Kirchner, Cristina, Dilma, Macri, o Coiso, Alberto Fernandes. É claro que agora vai voltar o progressismo no Brasil, assim como voltou e durou pouco o golpe que deram na Bolívia, assim como a gente está vendo essa onda progressista que também tem no Chile, assim como a gente vê que tem uma onda progressista que tem no Peru agora com esse presidente que não tem muita estabilidade. Então, eu concordo com o Álvaro García Linera, que foi vice-presidente da Bolívia e para mim o maior teórico político que hoje tem no mundo, que ele disse que a gente está vivendo uma segunda onda progressista, mas que essa segunda onda progressista vai ser mais leve e que não vai ser tão radical, por dizer de algum jeito, com tanta força como foi a primeira de 2000, quando a gente teve Chávez, Lula, Kirchner, Lugo, Tabaré Vázquez. Vai ser um progressismo de capitalista. Eu acho que o que vai depender de até onde vai chegar esse progressismo vai depender de quanto apoio Lula tiver da população. Porque se todo mundo fala, vai brigar com, mas depois quando você vai brigar com, olha para trás, se não tem ninguém, fica meio difícil. Brigar com os bancos aqui no Brasil, brigar com a indústria, brigar com o agronegócio não é uma coisa que dá muito futuro aqui não. Eu acho que para nós era uma coisa que também não dava. Mas o kirchnerismo nasce por brigar com os ruralistas. O kirchnerismo se fortalece por brigar com a lei com os médios. O kirchnerismo se fortalece por botar os pontos no CIS com o poder judicial. Então, eu acho que aí a gente às vezes tem que comprar brigas porque fortalece a tua tropa. Porque aí se você fala, não posso porque não tenho força, em geral, essa experiência da América Latina mostra que quando os governos viram para a esquerda, tomam medidas que vão favorecer os trabalhadores apoiam. Aconteceu na Bolívia, aconteceu na Venezuela, aconteceu no Equador. O Brasil teve a particularidade, por um problema estrutural que tem o Brasil, que é o sistema político, que junto com Paraguai e Honduras foram os 3 países que tiveram golpes parlamentares. Venezuela ainda resiste, Equador saiu por uma eleição e Bolívia tiveram que fazer um golpe de Estado aberto com as Forças Armadas na rua. E é interessante também que foram os 3 países, Bolívia, Venezuela e Equador, que mudaram a sua Constituição. Então, eu acho que até onde vai chegar o próximo governo vai depender de qual vai ser a sua força de mobilização. Se tomar medidas que sejam boas
e sensíveis para os trabalhadores vão ter apoio, mas é preciso também que seja uma política que não seja só de gabinete e em Brasília. O Brasil precisa de ter uma política de construção de base permanente. Mas você acha, por exemplo, que o atual governo da Argentina está fazendo um trabalho, digamos assim, que a população está aprovando? Não. A Argentina está com um grande problema que é essa dívida que deixou o governo Macri. O Kirchner tinha, junto com o Lula, a Argentina e o Brasil cancelaram a dívida com o FMI e a Argentina com Macri voltou e hoje a Argentina tem o 60% da... Não, do total de dívida, de grana que o FMI emprestou, 60% foi para a Argentina. Está aprovado que eles reconheceram que eram 45 bi a pedido de Trump para o Macri ganhar as eleições e ainda assim perdeu. Chega o Alberto Fernandes, o governo, e tem a pandemia. Tomou medidas para manter a economia em movimento. Foi aprovada uma lei que impedia as demissões ou, se a pessoa é demitida, tinha que cobrar uma indemnização dupla. Repassou recursos para que as pessoas continuarem, mas com uma inflação de 60% é muito difícil você ter apoio popular. Mas hoje, 2 salários mínimos não conseguem atingir as necessidades do dia a dia. 2 pessoas com uma família, tipo, 2 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, as 2 recebem um salário mínimo e estão sob a linha de pobreza. Agora, aqui no Brasil tem um desemprego muito grande e nós temos um governo que é diametralmente oposto ao governo, em relação ao governo do Partido dos Trabalhadores. E o grande embate que vem por aí é o embate entre o atual governo e a sua política e o PT. Mas nós não temos a mesma história, que é o sentido negativo de uma operação Lava Jato, de uma operação que condenou o possível candidato por crimes de corrupção, ou seja, há uma visão muito negativa do Partido dos Trabalhadores em relação a essa situação. Você vê similaridades ou não? Olha, eu faço também parte do Instituto Laufer, que pesquisa sobre o que foi toda essa guerra jurídica contra o PT, contra o Lula, que tem a ver com o quê? E isso está nos manuais de operações psicológicas da OTAN, tanto como da NSA, que é você precisa debilitar a força moral do teu oponente. Por quê? Porque se a pessoa... O Sun Tzu dizia que a primeira coisa a avaliar quando você for para a guerra é saber qual era o apoio que tinha o outro general. Porque ninguém vai para uma guerra se não confia na pessoa que está te chamando para lutar e se você acha que vai perder. Aqui começou uma campanha muito grande para acabar com o PT. Continua, aliás. Sim, mas tem uma dica que diz os próprios manuais de operação psicológica que falam que quando você for fazer uma campanha de suja, de operação psicológica, evita usar uma mentira. Porque eles mesmos, está escrito, no longo prazo, isso volta contra você. E foi o que aconteceu no Brasil. Não tinha triplex, se provou que o juiz não respeitou o devido processo, se provou que o juiz foi parcial, se provou que o juiz... tinha aspirações políticas. E eu não acho que alguém possa acreditar que a ONU é petista. E a ONU acaba de reconhecer que Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado injustamente por um juiz que não foi parcial e que não respeitou os direitos, nem o devido processo, nem até os direitos políticos, porque o comitê da ONU tinha reconhecido que o Lula tinha direito de participar na eleição de 2018, mas tiraram eles. E aí onde você depois vê que mas como assim?
A mídia fala que tem 3 supostos candidatos na Nicarágua que nem eram, que foram presos e Nicarágua prende candidatos, mas a gente aqui prenderam Lula, ficou provado que foi tudo montado. A gente viu o trabalho que publicou The Intercept sobre a Vaza Jato, mas no longo prazo aconteceu o quê? Agora Moro está onde? O coiso continua fazendo muito mal para a população. O Brasil perdeu o respeito internacional que tinha, porque na Argentina um monte de pessoas era... Não dá para acreditar. Porque você pode ter diferenças com Fernando Henrique Cardoso, mas é uma pessoa educada, é uma pessoa que sabe se comportar. A gente tem que lembrar que teve um chanceler que desrespeitou a mulher do presidente francês. Então, nesses anos que a gente está vivendo, desde 2018, estão acontecendo coisas que a gente nunca imaginou que poderiam acontecer na maior potência da América do Sul. Eu queria muito saber um pouco da sua visão como de argentino do Brasil e, sobretudo, dessa a situação agora, mas no próximo bloco. Voltamos aqui falando de Brasil agora, com Santiago Gomes, conversando com ele, e ele é psicólogo, consultor político, jornalista, um currículo sensacional. Voltamos aqui depois dessas mensagens comerciais, é rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Santiago Gomes, que é jornalista, consultor político e falando sobre, agora, Brasil. Santiago, no bloco passado você começou a falar um pouco da situação atual do Brasil. Eu queria que você desse o olhar a partir da Argentina, com sua experiência, com o que aconteceu lá, falando do que está acontecendo no Brasil, o que é a sua expectativa para o ano de 2023? Eu acho que o ano 2023 o Brasil vai recuperar a democracia. A gente precisa pensar que essa próxima eleição vai ser a primeira eleição democrática desde 2014. Porque a gente teve um golpe em 2016. Em 2018 a eleição deixou fora, ilegalmente, o principal candidato. Então essa eleição não foi democrática. A gente sabe toda a manipulação que teve também. Então acho que essa vai ser vai ser uma eleição que tem muito de pós-golpe, né? Mas você acha que vai ser uma eleição fácil, na sua visão? Eu acho que fácil nunca é quando você tem na frente que está lutando contra corporações internacionais e o que é o Deep State, o Estado profundo dos Estados Unidos, esses aparelhos que, independentemente de quem estiver no governo, fazem lobby pelas suas empresas. Temos que pensar que o ano retrasado teve um congresso desses liberais malucos, dos quais fazem parte o Bolsonaro e demais, onde o Steve Bannon, que foi o consultor que levou o Trump nos Estados Unidos, disse que esse ano tinha a eleição mais importante do mundo, porque tinha o risco de o maior esquerdista, o esquerdista mais perigoso, voltar ao governo do maior país da América do Sul. Eu acho que Lula não é o esquerdista mais perigoso que tem esse país de jeito nenhum. Entendo. O sistema financeiro não entende dessa forma. Entendo que para ele sim. Agora, a gente vai ter um grande desafio pela frente. O primeiro, que o Brasil vai precisar recuperar o Banco Central. Não é possível que um Banco Central seja independente, tem que ser o Estado quem vai marcar quais vão ser as políticas monetárias do país. O presidente Lula já falou que vai ser preciso focar muito na eleição de deputados, porque o Brasil precisa uma reforma política. Aí, no encontro de mulheres, Lula fez menção da experiência no México. A Argentina também vota numa chapa. A gente vamos supor aqui no Brasil, só colocaria 13. E aí, conforme a quantidade de votos que o partido obtiver, vai ser a quantidade de bancas que vai ter. Então, não vai te acontecer que você vai aqui no Itapuã
E a pessoa vai te falar, não quer votar no Jerônimo? Bom, então vota no meu candidato para deputado. Não, você lá vota a chapa. Pode votar presidente, mas quando você vota deputado, vota todos os deputados juntos. Então o Brasil vai precisar de uma reforma política, porque esse modelo que tem no Brasil, onde você vota uma pessoa, fez que o Brasil tomasse um golpe parlamentar. Porque eu pego uma pessoa conhecida na imprensa ou na grande mídia, que já tem um monte de seguidores, boto grana, não é muito difícil fazer qualquer palhaço deputado, né? Temos aí o Tiririca de exemplo. Então acho que agora o que a gente vai precisar depois recuperar o poder, a soberania brasileira. O Brasil tem que voltar a ser um Estado soberano. Mas você acha que... Vamos imaginar dois cenários. Primeiro, as pesquisas indicam que os números estão se aproximando um do outro. As pesquisas indicam que essa eleição vai ser uma eleição dura. Aqui eu não estou tentando ser bem neutro em relação a essa circunstância. E nós tivemos os exemplos de Trump que, logo após a sua derrota, ele queria praticamente dar um golpe, houve a invasão do Capitólio e tudo mais, houve uma resistência ao resultado das eleições. Você acha que isso não é possível aqui no Brasil? Eu acho que isso não vai acontecer porque tem uma coisa que é muito estudada em consultoria política, desde a psicologia, que é uma eleição é mais uma eleição de o sujeito se confrontar a que vai ter que escolher entre duas coisas. Está estudado que se eu gerar ódio contra alguma coisa e eu colocar aquilo que você odeia e te der para escolher qualquer outra coisa, você vai escolher qualquer outra coisa antes que aquilo que você odeia. Aquilo que você odeia já funciona em 2018, mas a gente está com dificuldade para comprar arroz. A gente está vendo as pessoas mergulhando para pegar um osso no lixo. Hoje vemos pessoas brigando por cebola. Em 2019, na Argentina, tinha uma campanha que dizia: a televisão mente, a geladeira não. Eu acho que nessa eleição eu arrisco 100% e não tenho dúvida nenhuma de que se Lula for o candidato, na próxima eleição, Lula vai ser o próximo presidente. E você acha que ele vai conseguir formar uma frente ampla como a Argentina conseguiu fazer nas últimas eleições? Eu acho que não vai ser ele. Ele já está construindo essa frente ampla. A gente tem que ver que Freixo saiu do PSOL para ir para o PSB, Flávio Dino saiu do PCdoB para ir para o PSB, Alckmin saiu do PSDB para ir para o PSB. Então já tem aí alguns partidos que já estão fechando essa frente com o Lula. Agora, o que a gente precisa entender é que não vai ser só Lula quem vai governar e quem vai conseguir fazer as coisas conforme a correlação de forças, conforme a quantidade de pessoas que se mobilizarem na rua, vai ser até onde o governo chegar. Eu sempre lembro, eu estive quando mandaram prender Lula em São Paulo, no ABC. Eram 10 mil pessoas. Querem falar que eram 20 mil? Podem falar que eram 20 mil. A primeira vez que o juiz Cláudio Bonadio chamou Cristina a dar depoimento, ela foi com 150 mil. Era a primeira vez. Então, se você vai ter a direita, a oligarquia, o empresário que só pensa em custo, então quer uma reforma trabalhista. Se a gente conseguiu voltar a ter menos direitos trabalhistas que antes de Getúlio Vargas, só é possível porque a gente não tem uma classe obrera organizada e mobilizada. Se quando foram chamar votar a reforma trabalhista tivesse tido uma grande paralisação, milhões de pessoas na rua, eu não sei se a reforma trabalhista passava. Então, o Lula há pouco também disse, ele vai precisar de todo mundo. Agora, uma vez que chegar
o Lula no governo, que vai ser também muito importante para todos os membros que fizerem parte dessa frente, e isso, olhando também para a Argentina, os problemas que traz, não pode continuar disputando interna. Não pode continuar a briga entre nós, porque enquanto a gente briga entre nós, os de fora batem palma. Agora, nessa sua visão, como ficam os veementes defensores do atual governo? Esses não vão desaparecer e continuarão morando aqui no Brasil. A gente mora na América Latina, onde há 5 séculos, algumas coisas não mudaram. A gente sabe que tem em Salvador, melhor que ninguém, onde 82% da população é negra, o único prefeito negro que teve foi durante uma ditadura, não tem um governador negro, não teve um governador negro, e a gente sabe que aqui tem famílias, como tem em qualquer lugar do Brasil, que foram escravocatas, que foram contra o salário mínimo, que foram contra as 8 horas, que foram contra o 13º. Então, esse setor da população que não está nem aí para os outros e que se puder tirar mais proveito, vai tirar, a gente tem que lembrar que quando tínhamos uma peste nas ruas do mundo e a gente não sabia se ia morrer afogada, porque a gente de Covid morreu afogada, tinha algumas pessoas milionárias que mandavam todo mundo para ir trabalhar. Então, o bando de fascistas, o bando de racistas, essas pessoas estão aqui há 5 séculos, são o câncer desse continente e vão continuar aí até que a América Latina não estiver disposta a conversar seriamente o que vai fazer com os donos da Casa Grande. Eu queria fechar a nossa entrevista, porque chegamos ao final do programa e eu acho que com esse bate-papo nós precisamos conversar e fazer outro. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigado, Santiago. Voltamos na próxima semana com mais assuntos de seu interesse. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.